O que a Bíblia ensina acerca dos ministérios especiais em Efésios 4:11? O que a Bíblia ensina? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que Deus ensina sobre isso? 5 conjuntos de ministros concentrados neste texto, neste verso. Cada ministério tem um conjunto de ministros. Há confusão no meio dos cristãos acerca de cada um destes ministérios aqui referidos. Os ministros têm a finalidade de colocar os santos a servirem suficientemente, eficientemente a Deus e a não substituir o trabalho dos santos e nem de governar a igreja. Estes apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles não são governantes da igreja. Eles são ministros que devem atuar no seu ambiente específico e nada de se meter a presbíteros. Caso façam isso, eles viram clérigos. O objetivo final dos ministros de Efésios 4:11 é tornar a igreja apostólica, profética, evangelística, pastoral e ensinadora. Se a igreja executasse o seu ministério conforme Efésios 4:11, os 5 ministérios específicos mencionados neste versículo não teriam realmente necessidade de existir. A finalidade de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é Efésios 4:12. É o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério geral. Esses 5 ministérios específicos têm a finalidade de fomentar o ministério geral, exclusivo, sacerdotal da igreja na localidade. Hoje, entretanto, o que nós observamos é que quanto mais se levantam os clérigos, menos se levanta o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Mais apóstolos, mais profetas, mais evangelistas, mais pastores, mais ensinadores e mais gente assentada nos bancos, nas plateias, vendo os clérigos dos palcos a funcionar. Porque a igreja não tem executado o seu serviço como é de seu dever e privilégio, Deus estabeleceu ministros da palavra conforme Efésios 4:11, a fim de que a igreja seja despertada a cumprir o seu serviço, ou seja, seu pleno ministério de redenção neste mundo. Então, meu conselho a você, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é que ore para que seu ministério fique mais taquenho, para que o ministério do corpo de Cristo fique grande, que você diminua e que o ministério da igreja cresça. Me ouviu? Espero que sim. Se não, vou orar para você ouvir, porque o seu ouvido deve estar entupido de clericalismo. Esses ministros da palavra, conforme Efésios 4:11, deviam ficar limitados à natureza específica do seu ministério. Note, não é ficar imiscuído na administração, mesmo que seja local da igreja. Ministro não tem a ver com administração. Ministro tem a ver com o ministério.
Presbitério é que tem a ver com a edificação administrativa da igreja. Cada ministro fique na sua área específica. Os apóstolos iam em missão de edificação da igreja, não estabelecendo para si nem para ninguém um reino eclesiástico denominacional, como é comum nestes dias de heresia, de afastamento. Você pode ir organizar a apostólica, sabendo que de lá não vem um trocado para você, um dinheiro para você, sabendo que lá vem vidas para o reino de Deus e não tem para ninguém. Os profetas exortam, edificam e consolam os irmãos. Os evangelistas eram testemunhas e são testemunhas ricamente ganhadoras de almas para Cristo. Você conhece alguns na igreja que tem esse ministério específico? Quantas almas você tem na igreja? A quem você evangeliza no ônibus? Ou no elevador? Ou vai à casa para ganhar? Os pastores tinham o cargo de ajudar os irmãos nas suas fraquezas, irmãos lá escondidos, mulheres brigando com o marido, maridos adúlteros, mulheres adúlteras, moças sem vergonha. Você está cuidando disso? Ou pregando aquele sermãozinho relaxado que a gente ouve aí? Quase que todo mundo vai para o céu, até os filhos da prostituição, os fofoqueiros, os míseros sem conversão. Os mestres se ocupavam em estabelecer as verdades da palavra de Deus. Mestres não têm a finalidade de estar ocupados com o que diz o Planeta, a revista Veja, com o que diz a mídia. Pode citar isso, mas a nossa preocupação didática é com a palavra de Deus. Nenhum dos ministros era executivo clerical. Nenhum era presidente-chefe sobre os demais companheiros. Cada um se limitava ao seu ministério específico, conforme a vocação divina, que nada tem a ver com a administração da igreja. Esse negócio de pastor, presidente, e o seu copastor, se tem dois é cocô-pastor, se tem três é cocô-pastor. Nós precisamos entender que pastores são esquecidos lá no campo. E o seu trabalho é que evidencia, sobretudo lá no céu, aqui na terra. E nem presbíteros também são cabras bons, não. Somos todos uns fajutas, ex-desgraçados. A graça está com aquele que nos redimiu das trevas. Executivo religioso pode existir. Esse mundo está cheio. O Brasil está cheio. O mundo está cheio. Mas tudo pendurocado em invencionice de homens. Os ministros que tenham recebido de Deus a chamada específica para servir em qualquer uma destas 5 áreas ministeriais, de acordo com Efésios 4:11, não devem entender que são os chefões, que são os grandes, e que os santos são seus inferiores, hierárquicos, numa tentativa de estabelecer uma hierarquização religiosa humana, ou mesmo de Satanás, demoníaca, uma amenização de Satanás. Deus nos faça ministros especiais para a sua glória, e não confundamos os papéis de ministério com presbitério.